Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. A palavra para nossa meditação neste dia está em João, no livro de João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que tem por título As bodas em Caná, a água feito vinho. E ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós podemos perceber aqui, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Naquela época, a festa de casamento durava mais ou menos uma semana. E no meio daquela festa, nós sabemos que o vinho simboliza a alegria. Então, no meio daquela festa, faltou vinho. E a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, chega para ele e fala: não tem vinho. E Jesus fala: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Muitos podem pensar que Jesus ali repreendeu a sua mãe, mas não. A mãe de Jesus conhecia muito bem seu filho e sabia que não era o momento de ele agir. Mas todos nós sabemos que onde Jesus está, há diferença. Onde Jesus está, o milagre acontece. Então a mãe de Jesus fala aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. No versículo 6 diz assim: e estavam-lhe postas 6 talhas de pedra. As talhas eram potes, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que era mais ou menos 100 litros. E no versículo 7, Jesus diz: enchei as talhas, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Versículo 8 diz assim: e disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que nós podemos aprender aqui? Que em qualquer ocasião que estivermos, seja no casamento ou numa festa, nós devemos chamar Jesus. E sabemos que onde Jesus está, o milagre acontece. Ali Jesus, Maria comunicou aos empregados que para fazer tudo o que ele mandasse. Então Jesus mandou encher aquelas talhas, aqueles potes de água. Encheram até em cima. E quando mandou tirar e levar o mestre-sala, quando o mestre-sala provou, a água já estava transformada em vinho. E o mestre-sala, sim, o mestre-sala era uma pessoa que era responsável, um organizador da festa, Era responsável pela qualidade do banquete. E quando o mestre-sala prova, viu que era vinho. O que nós podemos perceber aqui? Onde aconteceu aquele milagre? Nós podemos perceber aqui e observar que o milagre acontece no caminho. Então, no caminho que acontece aquele milagre. Mesmo aparentemente sendo uma ordem assim, aos nossos olhos absurda, Faltou vinho, Jesus manda encher de água, mas nós não podemos questionar a vontade, a ordem do nosso Senhor. Então, nós podemos tirar de aprendizado aqui obediência. Mesmo ali, quando Jesus fala para sua mãe que não era chegada até a hora dele,
ela fala para fazer tudo o que ele vos disser. Então, nós podemos ver aqui que os empregados fizeram tudo. Então, teve um passo de obediência. Então, nós sabemos que quando existe obediência, o milagre acontece. Então, o milagre aconteceu no meio do caminho. Então, nós podemos observar aqui que, embora podemos estar passando por algum processo, e pode acreditar que durante o processo, no meio do processo, no caminho, o milagre irá acontecer. Primeiramente, se você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E que possamos meditar nessa palavra, e que possamos chamar Jesus para nossas vidas, e que possamos suportar o processo, porque quando passamos o processo com Jesus à nossa frente, quando chamamos Jesus para nossas vidas e obedecemos verdadeiramente a sua ordem, o milagre acontece. Fiquem todos na paz de Cristo.